a conferência de hoje com o nosso ilustríssimo Padre Leonardo Rhodes, que é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e também nosso ilustre convidado para essas duas palestras que foram dadas aqui no Congresso, que uma já foi dada e outra que será dada. Então, Padre, fique à vontade. Muito obrigado, senhor. Bem, eu sei que depois do dia de hoje, que foi um dia bem ativo, bem cansativo, e reconheço que acaba se tornando um grande desafio, ser o último conferencista do dia. Já está todo mundo bem cansado, mas como dizia o apóstolo São Paulo, eu fui escolhido como um abortivo, quer dizer, é claro que diante desse tema tão importante para nós, que é a crise da Igreja e os 60 anos em que o Concílio Vaticano II vem causando tanto mal à Igreja e às almas, a gente tem medo até de estar falando mais do mesmo. Porém, o que eu trago aqui, obviamente não é bem uma novidade, mas penso que como eu recentemente saí do modernismo, estava muito próximo de tudo isso aqui, bem agora, e, portanto, mais inteirado destas questões. Por isso quero trazer aqui para vocês certas atualizações, para que a gente possa não adivinhar, mas tentar deduzir o que está por vir, diante de toda essa crise. E isso pretendo fazer basicamente em dois momentos. No primeiro momento, quero fazer um comentário sobre a homilia de Bergoglio durante a missa de aniversário do Concílio Vaticano II, que foi agora dos 60 anos do Concílio. E na sua homilia ele deixa muito claro o tom em que a coisa se encontra. Num segundo momento, quero partilhar com vocês, que eu trouxe aqui, o questionário que foi enviado para a preparação do Sínodo de 2023, aonde o Santo Padre Francisco quer ouvir você, o leigo. Afinal de contas, a Igreja agora ela precisa ser piramidal. Ela não é mais hierárquica, ela é piramidal. Então é a base que tem que falar, é o leigo que tem que falar. Queremos ouvir a opinião do leigo. Então esse questionário foi enviado para todas as dioceses do mundo, tudo com prazo para cumprir. Cada pároco recebeu o questionário, o pároco tinha que consultar os leigos, depois enviar esse questionário, e aí cada diocese tem um prazo para entregar os questionários até a Santa Sé recolher todos os questionários do mundo inteiro para compilar o documento final. Então sabe-se Deus o que virá no documento final, que está previsto para outubro de 2023, que creio eu que será um grande divisor de água, maior talvez até do que tudo aquilo que a gente já tem visto, e parece que já foi até estendido, vai agora até 2024. Bom, enfim, começo aqui então com um comentário. Gente, eu não vou ler tudo, primeiro para não cansar vocês, como falei, já foi um dia inteiro de conferências, não vou ler tudo. Segundo, isso aqui está disponível para quem quiser no próprio site do Vaticano, então o texto completo. Só faço alguns destaques que eu acho que são importantes para a gente prestar atenção. Num primeiro momento, quem não está muito atento, para ouvidos desatentos, vai passar por isso aqui como um texto até bem simpático, texto até bem simpático, que aliás isso é próprio do modernismo, O modernismo tem uma linguagem afável, simpática, e ali é que é perigoso, Porque no meio daquele tom adocicado é que vem entrando as heresias. Então, repito, não vou ler de forma integral, só alguns trechos que eu destaquei aqui para poder comentar. Então, logo no princípio da homilia de Bergoglio, ele toma como base da reflexão o Evangelho de São João, na passagem onde Nosso Senhor questiona a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, respondendo as 3 vezes, como nós sabemos, recebe de Nosso Senhor a missão: apacenta então
as minhas ovelhas. Então, essa é a base de todo o discurso de Bergoglio. Tu me amas? Pergunta, e logo após a pergunta, apacenta as minhas ovelhas. Então, começa Francisco dizendo, em primeiro lugar, Jesus pergunta, amas-me? Essa é uma interpelação ao estilo de Jesus, que não é tanto de dar respostas, mas de fazer perguntas, né? Então já começa com uma afirmação, né? Jesus, ele quer fazer, não é para dar, ele não dá respostas, né? Então, né, não encontramos respostas, mas de fazer perguntas, e perguntas que provocam a nossa vida. Nessa primeira parte, portanto, ele começa a comentar sobre o que o Concílio Vaticano II fez. O Concílio Vaticano II, Jesus fez a pergunta fundamental e quem deu a resposta foi o Concílio. É ele que diz isso. O Concílio Vaticano II foi uma grande resposta a essa pergunta. Amas-me? O Concílio foi essa grande resposta. Então, é uma igreja que é provocada a questionar-se a si mesma. Portanto, isso já é um absurdo. Por quê? Se essa igreja ela é provocada a se questionar a si mesma quanto à sua natureza, e está claro para nós que ela é de natureza divina, então por que o que ela tem para se questionar a si mesma? Questionar a natureza da igreja é questionar o próprio nosso Senhor. Isso já é um absurdo. Já começa, portanto, com um absurdo. Dando um pequeno salto, perguntemo-nos se na igreja partimos de Deus, do seu olhar enamorado sobre nós. Existe sempre a tentação de partir do eu antes de Deus, colocar as nossas agendas antes do Evangelho, de deixar-se levar pelo vento do mundanismo para seguir as modas do tempo ou rejeitar o tempo que a providência nos dá e voltar-nos para trás. Ele sempre vai aproveitar todas as oportunidades, é o que a gente percebe ao longo do texto, de alfinetar tudo aquilo que é tradicional. Percebem? Voltar para trás. É uma referência àqueles que querem conservar a doutrina de sempre, a liturgia de sempre, a igreja de sempre, a igreja católica. Então devemos nos perguntar como igreja, é isso que ele está querendo dizer nesse parágrafo, se nós estamos olhando para a igreja com um olhar de Deus, um olhar sobrenatural, na visão dele, ou antes colocar as nossas agendas como se defender a tradição, como se defender o que é católico fosse apenas uma agenda nossa. É assim que é colocado. Rejeitar agora o que rejeitar o que é moderno, ou as heresias modernistas, significa voltar-se para o passado. Isso agora ele coloca como um mundanismo. E como é que ele chama? Não deixa de ser, de certa forma, um egocentrismo, né? É apenas uma questão de gosto pessoal, é assim que dá a entender, como se tudo que fazemos fosse uma questão de gosto pessoal, né? O que é uma loucura, né? O que é uma grande loucura. Se fosse por gosto pessoal, para meu proveito pessoal, vamos nos perguntar, eu escolheria estar com uma roupa quente, né? Por livre e espontânea vontade, eu vou escolher estar com uma roupa quente, se eu tenho um rito muito mais fácil, muito mais simplificado, eu vou escolher de livre e espontânea vontade ficar numa missa que dura 3 horas, como a de ontem, por exemplo. Percebe? Não fazemos o que fazemos por um gosto pessoal, porque é simpático, mas porque é verdade. Porque é verdade. Continua Bergoglio, tenhamos cuidado, nem o progressismo, agora ele começa a dar nomes, que segue o mundo, nem o tradicionalismo ou o retrogradismo, que lamentam o mundo passado, são provas de amor a Deus, mas de infidelidade. Ele quer aparentar aqui
se colocar numa posição neutra, percebe? Ele tenta colocar nem o progressismo, nem o... Mas a gente percebe que no final das contas não é nada disso. Isso é só uma maquiagem, como diz a juventude aí, uma make muito bem feita, mas enfim. E não são sinais de fidelidade, mas antes de infidelidade. São egoísmos pelagianos que antepõem os próprios gostos aos planos do amor que agrada a Deus, ou seja, o amor simples, humilde e fiel que Jesus pediu a Pedro. Olha aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É muito bonito esse final aqui, né? Quem é que não gosta de ouvir isso? Um amor humilde, simples e fiel, é bonito de se ouvir, né? Mas o que está por detrás disso? O curioso é que eles sempre nos acusam de fazer coisas que, na verdade, são eles que fazem. Pelagianismo, né? Pelagianismo, uma heresia que foi condenada pela igreja, onde diz que o homem é capaz de salvar-se a si mesmo, sem a necessidade do auxílio divino. Bom, não é a tradição que diz isso. Então está acusando a tradição de pelagianismo, quando são na realidade eles, os pelagianos ou neopelagianos ou qualquer outro nome que queiramos dar. Vou dar um salto aqui, né? Irmãos e irmãs, olha só agora, voltemos às puras fontes de amor do concílio. Então, mais aquela história toda que já foi falada aqui hoje amplamente, Padre Altamira, voltar às raízes, insistem nisso. E é interessante que essa gente todos esses falsos papas do Vaticano II, eu interpreto tudo isso. Vocês me permitem se eu utilizo imagens? Eu gosto muito de trabalhar com parábolas para ajudar a gente a entender, né? Eu comparo toda essa gente, tudo isso como uma grande partida de futebol, né? É uma grande partida de futebol. Cada um deu um chute nessa bola, aguardando o momento em que alguém vai chutar para o gol, percebe? É uma coisa de pouquinho em pouquinho, Então começa João 23, toca essa bola para Paulo VI chuta, e assim vai, até a gente percebe que todos eles vão seguindo nessa mesma linha. E claro, agora parece que o Bergoglio está preparado para chutar essa bola para o gol. Reencontremos a paixão do concílio e renovemos essa paixão pelo concílio. Imersos no mistério da igreja, mãe e esposa, digamos nós também, como dizia São João 23, porque todo mundo do concílio foi canonizado, né? Foi canonizado, só faltava o João Paulo I, que também já foi beatificado, então está tudo em casa, né? E a gente percebe claramente que essas canonizações, na realidade, eles não estão querendo canonizar as pessoas, mas canonizar o próprio concílio. É uma maneira de dizer: aceite o concílio e tudo que ele ensinou, porque ele foi feito por santos, né? Então vamos embora canonizar todo mundo, né? E agora é fácil canonizar, né? No discurso de João 23, durante a abertura do concílio, alegra-se, Mãe Igreja. Quantos de nós não conseguem viver a fé com alegria, sem murmurar e nem criticar? Uma igreja enamorada por Jesus não tem tempo para confrontos, venenos e polêmicas. Olha só, né? Nós somos um bando de amargurados que vivem pela internet, no Controvérsia Católica e em outros lugares, sempre murmurando, se queixando, com dor de cotovelo por um tempo que não volta mais, né? Nós somos um bando de amargurados, que é isso que está sendo dito, né? Não vivemos uma fé com jovialidade, com alegria, mas vivemos buscando confrontos, polêmicas e controvérsias. Deus nos livre, diz Bergoglio, de ser críticos e impacientes, duros e irascíveis. Não é só questão de estilo, mas de amor, porque quem ama, como diz o apóstolo São Paulo, faz tudo sem murmurar. Eles vão tirando tudo do contexto, até mesmo manipulando a própria palavra de Deus. Pensemos precisamente no apóstolo São Pedro. Ele era pescador de peixes e Jesus o transforma em pescador de homens. Agora atribuiu a ele um ofício novo de pescador, agora faz dele
pastor. Agora presta atenção na próxima linha. Mas o pastor vive com o rebanho, alimenta as ovelhas, afeiçoa-se a elas. Ele não está por cima como o pescador, mas no meio das ovelhas. Olha aí, né? Então, toda a dissolução de uma hierarquia. O padre, e isso foi dito numa entrevista, não é mais o pai. Pai é aquele que está em cima, marca, dá regras, diz não pode, coloca o horário de chegada. Não, o padre não é o pai. No máximo um irmão mais velho que senta ali e que todo mundo, o padre, o leigo, todo mundo decide tudo junto. Protestantismo puro, em outras palavras. É exatamente isso. O pastor não está por cima como o pescador, mas no meio. Eis o segundo olhar que nos ensina o concílio: olhar no meio, estar no mundo com os outros sem nunca se sentir acima dos outros. Muito bonito, né? Estar no meio do povo e não acima do povo. Este é um pecado feio do clericalismo, que mata as ovelhas, não as guia, nem faz crescer, mata-as, como é atual o concílio. Ele nos ajuda a rejeitar a tentação de nos fecharmos nos recintos das nossas comodidades e das nossas convicções. Então, o tempo inteiro vocês percebem que ele vai batendo em tudo aquilo que é tradicional. O que é tradicional está fechado nos seus recintos, das suas comodidades e das suas convicções retrógradas, ultrapassadas e fechadas. Agora é preciso estar no meio do povo. Interessante é que ele diz que o clericalismo é um grande pecado, é um pecado gravíssimo que mata as ovelhas, mas na realidade a gente vê esse clericalismo acontecendo o tempo inteiro, porque foi o que aconteceu depois do concílio. Afinal de contas, o leigo hoje se comporta como clérigo. Não é isso? Não seria isso um clericalismo? Celebrações da palavra, ministro leigo que abre sacrário e fecha sacrário e expõe Santíssimo Sacramento e em alguns casos até ousam dar bênção de Santíssimo Sacramento, ocupando totalmente o lugar do padre. O padre praticamente não faz mais nada, quase na missa. Se bobear, o leigo vai chegar ali e dizer: dá licença, deixa eu consagrar aqui um pouquinho, porque vai perdendo totalmente a função. O leigo comenta, o leigo canta, o leigo faz a leitura, o leigo... e vamos embora. Sobrou o que para mim, né? Se não tem nada para mim, eu vou para casa ver novela, porque é o que acontece. É o que acontece. Vai para o Netflix. Irmãos e irmãs, voltemos ao concílio, continua o Bergoglio, que redescobriu o rio vivo da tradição. Isso é a ironia refinada, né? Foi o concílio quem redescobriu o rio vivo da tradição, sem estagnar nas tradições. Voltemos ao concílio para sair de nós mesmos e superar a tentação da autorreferencialidade, que é um modo de ser mundano. É interessante porque ele critica aquilo que é tradicional como uma autorreferencialidade. Como se nós tivéssemos como a referência em nós mesmos. Nós não temos a nossa referência em nós mesmos. Nossa referência é nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa referência é o Evangelho. Nossa referência é a doutrina de sempre, é ensinada por nosso Senhor, transmitida pelos apóstolos. Essa é a nossa referência. Agora, o curioso, deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa, estamos sendo criticados de autorreferencialidade. Ok, só nesta mesma homilia que tenho aqui nas mãos, vou voltar aqui rapidamente para a página 1, eu vou pegar aqui quais, prestem atenção nas referências que estão contidas dentro do mesmo texto. Primeira referência, Dei Verbum. Vamos lá. Segunda referência,
Lumen Gentium, terceira referência, discurso de abertura do concílio, João 23. Quarta referência, Lumen Gentium. Quinta referência, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, Lumen Gentium. Lumen Gentium de novo, e eu nem vou continuar. Percebem aqui? Entenderam? 20 séculos de igreja para o meio da lata da lixeira. É como se a igreja começasse só depois do Vaticano II. Então, que moral alguém tem para criticar-nos de autorreferencialidade quando só se referem a si mesmos? Apacenta, repete o Senhor à sua igreja, e apacentando, supera as nostalgias do passado. Olha aí, ele está dizendo o quê? Né? Ele está dizendo, aceita que dói menos, né? O concílio está aí, é o que ele está tentando. Supere as nostalgias do passado, né? O lamento pela falta de relevância, o apego ao poder, porque tu, povo santo de Deus, és um povo pastoral. Não existes para te apacentar a ti mesmo, para galgar, mas para apacentar os outros, todos os outros com amor. E se é justo prestar uma atenção particular, que esta seja para os prediletos de Deus, isto é, os pobres, os descartados. Apacenta, conclui o Senhor, as minhas ovelhas. Ele não tem só em mente, e aqui começa as indicações ao ecumenismo e ao diálogo com as falsas religiões. Diz o Senhor, apacenta não tem só em mente algumas ovelhas, mas todas. Ele ama a todas e a todas designa afetuosamente. O concílio nos recorda que a igreja, a imagem da Trindade, é uma igreja de comunhão. Em vez disso, o diabo quer semear cisânia e divisão. Não cedamos às suas adulações. Não cedamos à tentação da polarização. Quantas vezes, depois do concílio, mais uma vez, falando de nós, né? Os cristãos se empenharam por escolher uma parte na igreja, sem se dar conta de dilacerar o coração de sua mãe, a igreja. Quantas vezes se preferiu ser adeptos do próprio grupo, ao invés de servo de todos? O Senhor não nos quer assim. Todos somos filhos de Deus, todos irmãos na igreja, todos igreja, todos. Ele faz questão de enfatizar isso. Todos igreja, todos. É tudo igreja. Inclusive os inimigos da igreja também são igreja. Nesse sentido, faz todo o sentido, de fato, o encontro do Cazaquistão, onde eu me sento lado a lado com os líderes das principais falsas religiões do mundo em pé de igualdade. Todos irmãos na igreja. Por quê? Porque todos são igreja. E o 9º artigo do credo, eu não sei mais o que a gente faz com ele, né? O que fazer com a comunhão dos santos? Porque agora todo mundo participa da comunhão dos santos, né? Então, que maravilha, né? Estamos concluindo aqui essa primeira parte. Deixamos de lado os ismos. O povo de Deus não gosta dessa polarização. O povo de Deus é santo, povo fiel de Deus. Esta é a igreja. É bom que hoje, como durante o concílio, estejam conosco, olha agora, os representantes de outras comunidades cristãs. Obrigado por terem vindo, obrigado pela sua presença. Como ele depois foi dizer em Astana, obrigado pela contribuição, vocês contribuem conosco, o exemplo e o testemunho de vocês são uma grande contribuição, obrigado pela vossa contribuição na heresia, né? Mas nós vos damos graças, Senhor, pelo dom do concílio.
Vós que nos amais, livrai-nos da presunção e da autossuficiência, do espírito de crítica mundana, livrai-nos da autoexclusão da unidade. Vós que nos apacentais com ternura, fazei-nos sair dos recintos da autorreferencialidade. Vós que nos quereis, rebanho unido, livrai-nos do artifício diabólico das polarizações e dos ismos. E nós, vossa igreja, com Pedro e como Pedro vos dizemos: vós sabeis tudo, Senhor, sabeis que vos amamos. E assim Bergoglio termina a sua homilia. Então, 60 anos depois, fica mais do que claro tudo aquilo que já tinha sido inaugurado. E claro, se existe alguma virtude nessa gente, podemos dizer que é a virtude da paciência. Eles têm a paciência de ir pingando a coisa um pouquinho de cada vez e vão minando devagar. Aquilo que já foi dito aqui hoje, que eu achei realmente interessante, vão modificando, vão aos pouquinhos formando as consciências, ou melhor dizendo, deturpando as consciências, para que aquilo que é absurdo e errado vá se enxergando como normal. Uma citação que ficou famosa, dita pelo ministro da propaganda do Terceiro Reich, o Dr. Joseph Goebbels, braço direito de Adolf Hitler: uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E aqui, para não vos cansar mais, eu trago o questionário. Da mesma forma, não vou ler tudo isso aqui, mas apenas vou colocar quais foram as perguntas, algumas delas, selecionei só algumas, quais foram as perguntas que foram elaboradas para que nós fizéssemos ao povo, e pelo nível das perguntas a gente pode imaginar o que se espera, o que está por detrás dessa pergunta e o que se espera que o povo dê como resposta. Primeira observação que eu faço, e acho que vocês vão perceber isso também, é que as perguntas são todas tendenciosas. Quem fez as perguntas, claramente ele já está na própria pergunta induzindo a quem vai responder a uma resposta. Isso aí é uma tática muito clássica do modernismo. Segundo lugar, teoricamente são 11 perguntas, que não são 11, porque assim, a pergunta número 1, ela tem um A e um B. A pergunta número... aliás, nem a pergunta número 1, eles colocam assim: uma questão é chamada a questão fundamental, ela nem tem número, é só a questão 0, digamos assim, a questão fundamental, e depois mais 10 perguntas, totalizando 11, mas repito, nesse esquema, então é um negócio para confundir, porque você pensa assim, 10 perguntas, moleza, vou responder isso? Não, nós demoramos, olha, tiveram paróquias que organizaram, não estou brincando não, um dia inteiro, com café da manhã, almoço e lanche da tarde, o povo todo preso na paróquia para responder isso daqui, de tão trabalhoso que foi. Pergunta número 1, por exemplo, tem um A, um B, um C, um D, A2, A, B, C, D e F, e assim vai. Então são 10 perguntas que no final das contas viram mais do que 30. É um questionário direto do Vaticano? Esse questionário foi enviado da Santa Sé às dioceses, e a diocese repassou para as paróquias. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Eu dei uma olhada em vários sites de várias dioceses do Brasil e encontrei, de fato, o questionário é um questionário padrão. Vocês vão perceber também que algumas perguntas, elas são extremamente complexas, usam palavras difíceis, rebuscadas, e uma coisa que é muito suspeita, já que eles queriam ouvir o povo simples, são perguntas que eu acho que, sem querer desprezar ou menosprezar ninguém, um analfabeto, uma pessoa lá do interior que não sabe nem ler nem escrever, não vai conseguir responder uma coisa dessa. Sem contar que, para nós mesmos, a pergunta às vezes ela é tão extensa, ela é tão extensa, na metade da pergunta você já não sabe mais o que a pergunta está perguntando. Eu vi que algumas dioceses, acredito eu que por causa disso mesmo, resolveram fazer um grande Enem, pegaram as perguntas e já colocaram algumas sugestões de resposta
para múltipla escolha, para o povo poder. Alguns fizeram essa outra modalidade de questionário. Eu vi isso daí em algum lugar. Então, já que sabiam que o povo não ia saber responder, então botaram questões de múltipla escolha para você achar o que é e mapa. Devia ter até, se fosse eu, colocaria uma lá embaixo, nenhuma das acima, nenhuma das anteriores, que é para mudar. Mas enfim, a questão fundamental é anunciando o Evangelho, uma igreja sinodal caminhando em conjunto, Esse termo, aliás, é muito engraçado, Sinodalidade. Se você entra no próprio site da CNBB e tenta encontrar a definição de sinodalidade, eles não sabem definir. Você faz, tem entrevistas mesmo. É muito engraçado que a Rede Vida de televisão, naquele JCTV, tentou fazer essa entrevista, o que é sinodalidade, deram uma volta tremenda e tal, e ninguém responde o que é o raio da sinodalidade. A palavra sínodo vem do grego, sin, que quer dizer juntos, essa primeira partícula, juntos, rodós, que quer dizer caminho ou caminhar. Então, numa tradução mais livre, que é o que estão usando, sínodo, caminhar juntos. Caminhar juntos, e inclusive eu, na minha resposta que enviei do questionário, eu questiono a questão, porque eu pergunto, ok, mas caminhar juntos para onde? O que significa caminhar juntos? Em primeiro lugar, é preciso saber para onde eu estou caminhando, porque eu estou caminhando junto. Eu ainda escrevi assim, numa rodovia, coloquei lá, numa rodovia, vários veículos estão caminhando juntos, porém cada um tem um destino completamente diferente, Então caminhar juntos não significa absolutamente nada nesse sentido. Para onde estamos caminhando? Somos um povo peregrino que caminha rumo ao céu, é outra história. Caminhamos rumo ao céu, caminhamos rumo à salvação, aí tudo bem. Agora caminhar junto, vamos lá, judeu, muçulmano, para onde eu estou caminhando? Não sei, não sei para onde é que eu vou, só até um bando, é uma boiada, Abriu a porteira, os bois vão tudo, então, junto. Bom, primeira pergunta então, como é que este caminhar juntos se realiza hoje na vossa paróquia? Primeira pergunta, Então as paróquias tinham que responder isso daí. Como que vocês, como paróquia, como comunidade paroquial, estão caminhando juntos? Uma pergunta muito vaga, enfim, só isso aí já levava umas 2-3 horas para poder tentar responder. Que passos o Espírito, interessante, olha a pergunta, que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Nem especifica que espírito, Pode ser que passo o Espírito, Pode ser o espírito de porco, o espírito mas qual não, nem se dão o trabalho se for que passos o Espírito Santo poderia, não, que passos o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos. Essa foi a questão fundamental, e aí entra então naquelas 10 questões, Cada uma das 10 questões, eles têm como um tema, um subtema, e aí a partir daquele subtema é que se desenvolvem as perguntas. Então, primeiro subtema, os companheiros de viagem, Quem são nossos companheiros de viagem? Nessa viagem não estamos viajando sozinhos, Isso aqui é uma indução clara à tentativa do ecumenismo, do diálogo, querer empurrar essa história de que não, todos os outros são nossos irmãos, companheiros e caminhamos juntos. Bom, e a gente percebe isso depois nas perguntas. Vamos lá. Em sua paróquia, quem são aqueles que caminham juntos? Depois, quando dizemos a nossa igreja, quem é que faz parte dela? Meu Deus! Se eu estou falando de igreja católica, quem é que eu quero que faça parte dela? Quem são aqui? Quem são os companheiros de viagem? E, inclusive, esses comentáriozinhos é que são a malícia da coisa, Quem são nossos companheiros de viagem? Inclusive fora do perímetro eclesial. Então, está te empurrando de qualquer forma para engolir os protestantes, os hereges. Que pessoas ou grupos são expressa ou efetivamente deixados à margem? Estamos excluindo alguém.
E a igreja não pode excluir ninguém. Quem que nós temos deixado à margem? Segundo subtema, ouvir. Quem está a nossa igreja particular? No caso, é uma pergunta feita para a diocese local, né? Igreja particular é um termo do direito canônico para dizer a igreja, a diocese local. É assim que nós nos referimos. Quando falamos Igreja Universal, não quer dizer a do herege Macedo, não, né? Igreja Universal é a Santa Igreja Católica espalhada pelo mundo inteiro. Inclusive, os protestantes, eles sempre se apropriaram dos títulos, dos nomes que são nossos, todos eles, né? A própria Igreja Universal, católicos, do grego, quer dizer universal, então roubaram da gente, né? Batistas, bom, nós temos o sacramento do batismo, então roubaram da gente. Pentecostais, nós também temos Pentecostes, então eles roubaram da gente. Assembleia de Deus, nós somos uma assembleia e creio que pertencemos a Deus, então roubaram da... Então eles só sabem copiar, né? Tudo cópia, né? Recuse imitações, fique com a original. Eu sou a universal, entendeu? Nós somos a universal. Bom, então a igreja particular são as dioceses locais. Então, com quem a nossa igreja particular está em dívida de escuta? Né? Estamos em dívida de escuta com quem? Quem que nós estamos deixando de fora? Né? Como são ouvidos os leigos, de forma particular os jovens e as mulheres? Como são ouvidos? Não bastaria perguntar como que os leigos estão sendo ouvidos e consultados? Por que essa ênfase com os jovens e com as mulheres? Isso é muito simples, é uma coisa muito tendenciosa, né? O jovem tem aquele ímpeto natural da juventude, né? Aquela fortaleza da juventude, aquela imaturidade, né? Não sei muito da vida, mas eu vou mesmo assim. Então olha só, eu quero contar com o ímpeto da juventude e a emotividade das mulheres, sem querer ofender aqui as senhoras, mas a mulher, gente, mais dada às emoções, então vamos trabalhar isso, né? Vamos trabalhar isso, né? Vamos exacerbar as emoções, que é o que a gente vê, né? Nos grupos de oração, por exemplo, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, aí todo mundo ali chora, né? E não sei o que lá, e é uma musiquinha de fundo, né? É tudo para trabalhar a emoção. Tinha uma paróquia, obviamente, né? Ali na diocese da Chechênia, né? Eu não vou dizer mas enfim, na hora da consagração tinha um canhão de luz laser, né? Imagina que legal, né? Apagam todas as luzes, aí uma máquina de fumaça por debaixo do altar, parecia que a Xuxa ia chegar a qualquer minuto, né? A máquina de fumaça começava, e aí uma música, um fundo musical começava a tocar, esse é o meu corpo, e aí o canhão de luz, tchum, em cima, aí pessoal, então é isso, né? Vamos trabalhar demasiadamente as emoções, porque aí aflorando as emoções, a gente deixa de lado um pouquinho a razão, né? É bom ter um povo que não pensa, e assim é mais fácil de ser manipulado. Então, como são ouvidos os leigos, em especial os jovens e em especial as mulheres? Que espaço ocupa a voz das minorias, dos descartados e dos excluídos, né? Damos espaço? Conseguimos identificar preconceitos e estereótipos que nos impedem nesse caminho de escuta? Terceiro item, tomar a palavra. Como promovemos no seio da comunidade e dos seus organismos um estilo comunicativo livre, autêntico, sem ambiguidade e oportunismos, Ou seja, a própria pergunta ela já é confusa, mas só para tentar traduzir um pouquinho o que eles querem com isso, querem dizer que devemos respeitar a todos e dar a todos a liberdade, a voz e o direito de se expressar no seio da comunidade, etc, etc, etc. Então, cada um tem que ter o direito de ter a sua opinião. E é interessante isso, porque isso vai se tornando cada vez mais comum e as pessoas não percebem o perigo. Eu já não quero ouvir a voz da igreja, está percebendo?
Então, mesmo no meio do modernismo, é uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. Se o que o Papa e mesmo entre eles que aceitam o Bergoglio como Papa, se ele diz algo que eu concordo, então eu aceito, eu propago. Se ele diz algo que eu não concordo, eu simplesmente ignoro ele e vou fazer do meu jeito. O importante é que cada um tenha a sua liberdade e a sua forma de... Então, quando a gente diz que a falsa igreja modernista é uma outra igreja, olha, eu diria que é muito mais do que isso. Eu diria que são milhares de igrejas dentro entende? Porque cada um forja para si a sua própria doutrina, a sua própria... Eu não quero mais ouvir a voz da igreja, não é mais Roma locuta causa finita, não. Eu vou seguir o que eu quero seguir e ponto final, eu gosto assim. Como funciona a relação com o sistema dos meios de comunicação social, inclusive dos não católicos, quer dizer, a mídia no meio disso tudo, né? Como é que é a nossa relação com a mídia? Quem fala em nome da comunidade cristã e como essa pessoa é escolhida? Essa pergunta aqui claramente está querendo dizer o que são as pessoas, as lideranças das comunidades, né? Quem é que fala em nome da comunidade, né? Uma pergunta que seria impensável antes do concílio. Quem fala em nome da comunidade? O Papa, os bispos, o clero e ponto. Não, quem é que fala em nome da comunidade e quem é escolhido e como é escolhido? De que maneira essa pessoa é escolhida? Item 4, celebrar. De que forma a oração e a celebração litúrgica inspiram e orientam efetivamente o nosso caminhar juntos? Então, de que maneira a forma como nós celebramos tem inspirado o nosso caminhar juntos? Então, claramente, além de todas as modificações que já foram feitas na liturgia, é claro que querem fazer muitas mais, porque faz todo sentido. Faz todo sentido. É preciso modificar a liturgia para que ela expresse melhor aquilo que se agora quer transmitir. Como promovemos a participação? Esta pergunta C, ela tem relação com a pergunta que todas elas estão interligadas, né? Perceba, como promovemos a participação ativa de todos os fiéis na liturgia e o exercício da função de santificar. O munus santificandi não pertence mais àquele que tem o ministério ordenado. Então, qualquer leigo agora também exerce a função de santificar. Como envolver ainda mais o leigo na liturgia? E foi isso que foi feito muito recentemente. Não contentes de acabarem com as ordens menores, restando apenas ali o leitorato e o acolitato, e mesmo assim como ministérios leigos, que não são dados como antigamente somente aqueles que eram candidatos ao sacerdócio. Agora esses dois chamados ministérios não são chamados mais ordens, mas ministérios, e são dados e conferidos também aos leigos. E agora, muito recentemente, coisa de 2 anos atrás, se não estou muito enganado, foi estendido também às mulheres. Agora já tem as mulheres acólitas, já tem as mulheres acólitas. Que espaço é reservado ao exercício do ministério de leitor e acólito aos leigos? Que é a próxima pergunta que está dentro disso que acabei de comentar. Então, parece que é sempre um degrauzinho por vez. Vamos subir aqui e ver a reação do povo. Olhei para um lado, olhei para o outro, não teve grande reação, então está na hora de subir mais um degrau. Quanto faltará para chegar ao diaconato feminino, às ordenações das mulheres e etc e tal? A gente viu hoje, o Padre Altamira apresentou de forma brilhante a conexão entre o rito anglicano e o que fez o Novo Exordo. Bom, se continuar seguindo nessa mesma lógica, lá ele já tem as sacerdotisas e as bispas, então não faltará muito para que isso aconteça também no Novo Exordo.
Dado que somos todos discípulos e missionários, de que maneira cada um dos batizados é convocado para ser protagonista da missão? Percebe que em cada pergunta eles vão forçando a barra sempre para um protagonismo do leigo. Percebem isso? Escondido por detrás o leigo, sempre vamos colocando o leigo. Cada um, você é batizado, sua missão é importante, mas vamos lá. Cada um dos batizados é convocado para ser protagonista da missão. Quais são os lugares e as modalidades de diálogo no seio da nossa igreja particular? Não, mais uma vez, a questão do, sempre voltando nesses temas, ecumenismo, que espaço nós abrimos de diálogo para a igreja, dentro da nossa igreja particular, portanto dentro da nossa diocese. Isso aqui, me recordo do tempo que eu estava no seminário, creio que Padre Ângelo deva recordar também, sempre na semana que antecede Pentecostes, essa semana é a chamada de Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E aí, era organizado dentro do seminário católico, organizado um encontro ecumênico, aonde eram trazidos cada dia para palestrar para seminaristas supostamente católicos, se preparavam para um sacerdócio supostamente católico, pastores e gente de tudo que e aquilo era impressionante. Eu me lembro que eu estava no meu 2º ano de seminário e eu ficava completamente revoltado com aquilo. Na época eu era o sacristão, um dos sacristãos do seminário, e eu me lembro que o padre responsável pela sacristia me chamou e disse: seminarista, hoje virão aqui os representantes da Assembleia de Deus para o encontro ecumênico de logo mais, eu peço que você retire a imagem da Santíssima Virgem de São José e coloque na sacristia, que é para não ofender a presença do protestante. E o Santíssimo Sacramento era para ser retirado do sacrário, já que o encontro ia ser na capela, e levado para uma outra capelinha menor que havia na frente da reitoria. E eu me lembro que eu respondi para ele: Monsenhor, não entendo. Se o motivo do encontro é para a unidade dos cristãos, então a gente remove o Cristo. Remove o Cristo, não compreendo. Não compreendo. Eu falei: bom, eu não quero participar de uma coisa dessa. Falei: não vou participar de uma coisa dessa. Eu fiquei muito chateado, e na época eu procurei o padre reitor e falei para ele: eu acho isso um absurdo. O senhor me desculpa, se o senhor quiser me mandar embora, me expulsar agora, o senhor pode me mandar embora, eu não vou participar dessa palhaçada, eu não quero participar desse encontro. E para minha grande surpresa ele me disse: meu filho, vai para o seu quarto e vai estudar. E aí assim ele me concedeu essa dispensa. Então eu me lembro que eu fiquei no quarto estudando e eles foram lá para a capela fazer ter dentro de casa um protestante que vem falar mal de Nossa Senhora dentro da nossa casa, e por incrível que pareça, teve um dia que coincidiu de vir um pastor protestante com um padre ortodoxo nesse encontro. O padre ortodoxo aceitou participar e veio. E quando o pastor começou a falar, o único, que vergonha, o único que leva, mas ele ficou irritado, e ele era muito branco, o homem começou a ficar vermelho, e disse: eu tenho mãe, ele gritava, se você é filho de chocadeira, o problema é seu, eu tenho mãe, você não vai falar de Nossa Senhora, e partiu para cima dele, e aí os seminaristas tiveram que, e foi o melhor dia do ecumenismo que aconteceu, nesse, realmente foi foi a celebração mais ecumênica que e a gente trazendo água para o Pai, aquelas cruzes, está até eles, não sei o nome daquele, é um chapéu que eles usam com um véu longo, o chapéu foi voar longe porque ele partiu para, muito emocionante, muito emocionante.
Como é que a igreja dialoga e aprende? Como é que a igreja dialoga e aprende com as outras instâncias da sociedade? Por exemplo, com o mundo da política, da economia, da cultura, da sociedade civil, etc. É uma ONG, né? Virou uma ONG, uma ONG. No final das contas é isso. Qual o relacionamento que temos com os irmãos de outras confissões cristãs? Olha, nem vou continuar, eu acho que vocês já entenderam como é que é o... Agora, só vou terminar, assim, na minha exposição, colocando uma impressão, tá? Isso é apenas uma impressão pessoal, Não vou dizer aqui o futuro, não tenho bola de cristal, não posso adivinhar o futuro, mas dá para a gente deduzir, se a gente usa a nossa capacidade de raciocínio e dedução lógica, dá para deduzir que o que vem a partir daqui, coisa boa não é. A impressão, repito, essa é apenas uma impressão, pode estar equivocado, aliás, rezo a Deus e a Santíssima Virgem que eu esteja equivocado. Minha impressão é a seguinte, quando o Concílio Vaticano II foi feito e as mudanças foram feitas, sobretudo na missa, etc. e tal, a desculpa utilizada foi que precisamos de uma liturgia que se aproxime mais do povo, para o povo poder compreender melhor. Agora, no entanto, o povo em momento algum foi consultado. Eu me lembro que conversava com a minha avó, Deus a tenha, minha avó é minha madrinha de batismo, e eu perguntava já, depois de seminarista, e perguntava, vovó, me conta mais, a senhora que viveu naquele período, como foi essa transição? Como é que foi feito? Os padres da época perguntaram para vocês alguma coisa? Olha, vocês querem mudar? Como a minha avó falou, não, meu filho, eu mesma levei um susto. Em um domingo, peguei meu véu e fui para a missa. Domingo seguinte, sem nenhum tipo de aviso prévio, ela entra na igreja e o padre já estava de frente e falando em português. Momento algum o povo foi consultado. Agora, eles querem consultar o povo. Não é estranho? Permitam-me se eu estou... me perdoem-me, melhor dizendo, se eu estou sendo aqui fazendo teoria da conspiração, mas na minha humilde opinião, já está tudo pronto, guardadinho dentro de uma gaveta. Tudo que querem mudar, já está tudo prontinho, tudo dentro da gavetinha. E aí, nós vamos fazer uma eleição, para deixar o povo votar naquilo que quer votar e dar a opinião que quer, para depois na confecção do documento final, quando as mudanças efetivamente saírem e porventura alguém reclamar, as autoridades dirão, não, vocês foram consultados, vocês foram consultados. Em resumo, só está faltando urna eletrônica, porque o resto... Essa é a impressão, agradeço aí pela paciência de vocês, pelo cansaço, e espero ter trazido alguma luz sobre esse tema, pelo menos para a gente pensar e se preparar pelo que está por vir. Dúvidas, questões, Eu tenho uma. problemas? Padre, eu gostaria de saber se, também seguindo pela impressão do Senhor, se além de servir para introduzir novidades, essas coisas que a gente já sabe, com essas perguntas tendenciosas, eles também teriam a intenção com isso de saber fazer um mapeamento, então, por exemplo, daquelas
dioceses e paróquias mais retrógradas e aí fazer movimentações, retaliações e coisas do tipo? Isso é Também uma... serve pra isso? Acredito eu que sim, né? Porque, por exemplo, né? Nesse aqui a gente não tem tempo para isso e tal, mas eu tenho esse arquivo, se alguém quiser depois eu posso enviar o PDF. Esse questionário que eu tenho aqui nas mãos foi o questionário que eu respondi lá na paróquia. Então, ele está não só com as perguntas, mas também com as respostas que eu dei. Obviamente, eu tenho plena consciência de que as respostas que estão aqui não são satisfatórias, porque as respostas elas vão contrariando Então, eu tenho certeza que se em outros lugares, e eu creio muito que tenha acontecido isso, houveram verdadeiramente respostas católicas e tal, tudo isso vai ser filtrado. Obviamente que esse vai ser um questionário no meio de milhares, mas eu acho que chama atenção sim, pelo menos para a gente ter um panorama de qual região é mais conservadora, mais retrógrada, mais isso, e tentar talvez ali fazer um trabalho de olha, uma notícia bem recente que os senhores podem pesquisar e vão encontrar, é só jogar no Google, isso é fácil de encontrar, onde Francisco teria convocado as dioceses do mundo inteiro, a transferir suas contas locais para o Banco do Vaticano. Por que esse interesse? Por que esse interesse? Eu pego minha conta, pensa comigo, transfiro para o Banco do Vaticano. Amanhã, quando as mudanças chegarem e eu me rebelar e eu disser assim, não vou fazer isso, eles congelam a minha... Xandão eclesiástico. A história mostra que o absorveu uma Barrabás. Sim. Como o cara tem que obedecer o Papa verdadeiro, o bispo, para ser católico. Consultar o povo é sempre uma coisa... Vai para a conversa de povo, o povo absorveu o Barrabás. Consultar o povo, soltar o Barrabás, Olha que loucura. É a segunda vez. Pois não. Padre, essa palavra, a palavra sínodo, ela assim, na história da igreja, ela já foi usada antes ou ela é uma novidade? Não, o sínodo não é uma novidade. O sínodo realmente é uma reunião de bispos convocados pelo Romano Pontífice para decidir assuntos importantes, sim. Porque eu sempre costumo dizer, eu dizia para os fiéis lá da minha antiga paróquia, quando eu fazia alguma conferência para eles, eu dizia o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo, isso não resta dúvida para nós, fundou a Santa Igreja Católica, enviou os apóstolos, mas Jesus, ao fundar a igreja, ele não deixou um manual, um pergaminho impresso, bonitinho, editora Vozes, primeira edição, manual da Igreja Católica, não. Isso tudo foi um desenvolvimento natural que foi acontecendo ao longo dos séculos e, claro, os apóstolos sempre guiados pela ação do Espírito Santo. Não resta a menor sombra de dúvida disso. Aliás, uma recomendação que eu deixaria de material de leitura, você quer realmente descobrir, saber o que é a Igreja Católica, leia o livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tiamer Totti. Vou deixar o nome na lousa depois. Olha, é fabuloso. Ele primeiro que a gente se apaixona pela leitura, você vê ali o que é a Igreja Católica de verdade. Depois você, quando começa a leitura e começa a comparar o que você está lendo com o que está acontecendo agora, você vê claramente que esta igreja nova não é a Igreja Católica. É claro, é muito claro, é uma leitura muito interessante, mas o senhor tem toda a razão. O sínodo ele não é uma novidade. Então assim, a igreja ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, e é claro que com essa passagem do tempo, novos desafios, novas questões vão surgindo, e ali o Papa, como autêntico sucessor do apóstolo São Pedro
e junto com os bispos, esse é o magistério ordinário da igreja, vão precisar se reunir para dar a resposta à altura àquela problemática, e foi assim ao longo dos séculos, né? Surge uma heresia, surgiu o arianismo, teve a resposta à altura para o arianismo, surge o pelagianismo, tem a resposta à altura para o pelagianismo. Então, assim, não é uma novidade, não. O sínodo, a palavra sínodo não é uma novidade, né? Pelo menos assim, pelo longo tempo de vida que nós vimos, a felicidade ela vem pela alma, não vem por parte material. Eu posso ser um cara pobre, ser católico verdadeiro, um bispo de coisa, e um bilhardário viver na tristeza, na angústia, né? Sim. Não ter satisfação de nada. Sim. Então é pela alma, não é assim, coisa materna, negócio, tudo palhaçada. Sim, Então, sim. a verdadeira Sim. igreja é para cuidar da alma. Sim, verdade. Essa é a minha experiência. Verdade. Queria saber como que o senhor já falou que fez uma resposta o mais católica possível, pelo menos deu a entender, desse questionário, mas como que faz para responder um questionário com perguntas tão tendenciosas assim? Porque me parece que o fato de simplesmente responder a um questionário desse já seria praticamente legitimar uma certa representatividade democrática. Meu filho, a questão assim, o que acontece, né? Eu agora me retirei da arquidiocese, agora ali eu fazia parte de um organismo aonde eu não tinha simplesmente a opção de não responder, percebe? Então o que eu tentei fazer? Já que tenho que responder isso, vou tentar. Agora é claro que eu usei respostas que eu sei que não, né? Que alguém vai olhar e vai dizer assim, isso aqui é um louco, né? Eu tenho certeza disso, né? E fiz de propósito mesmo, eu fiz para poder atentar dar eu vou te passar o texto depois, você vai entender, porque só falando assim não dá, teria que ler a resposta que eu dou, vocês vão ver no que a pergunta diz uma coisa e na resposta eu vou desconstruir a pergunta e levo o negócio pro outro lado. Vou dar um exemplo só. Quando a pergunta diz aqui que nós excluímos, por exemplo, a igreja exclui o homossexual, eu coloco a resposta minha não, a igreja não exclui ninguém. A igreja não exclui ninguém. A igreja acolhe o pecador, diga, venha cá, arrependeu-se do seu pecado? Eu vou lhe absolver e você agora vai fazer um propósito de viver a santidade, de viver uma vida completamente nova. O que eles estão chamando de acolher significa legitimar o erro, abençoar o pecado, dizer isso mesmo. Seja quem você é, cara sorella, né? Como o rapaz faz uma cirurgia de modificação de sexo e agora se apresenta como ela e vai até Bergoglio para pedir a bênção e ele diz, cara sorella, né? Querida irmã, legitimando, não significa que eu como Papa, né? Se eu sou o Romano Pontífice, né? Leão XIV, o nome já estava até escolhido, eu iria dizer, você quer abraçar o Papa? Vem cá, dá um abraço no Papa, isso, beija a mão do Papa. Agora, o que você está fazendo está errado, Deus não te fez assim, e eu não posso te vou te acolher, mas não posso legitimar o que você está fazendo, Então, nesse sentido, a resposta que eu dei vai totalmente em contra, mas não que eu esteja legitimando de forma alguma, até porque, repito, no momento em que recebi isso aqui, eu estava ainda numa situação dentro da estrutura. Só um pouquinho que ela levantou. O Dom Atanásio é uma referência para muitos tradicionalistas, né? Até a gente foi numa conferência dele, ele veio para Curitiba, e esses conservadores teriam uma oposição controlada justamente para a pessoa não chegar na posição correta, ou ele tem alguma intenção? Eu realmente não consigo compreender. Assim, eu tento encontrar na minha cabeça uma compreensão, não consigo compreender, Assim, Monsenhor Viganò diz coisas muito boas, Monsenhor Atanásio diz coisas muito boas, mas ficam ali, eles ficam ali, No final das contas, quem está no front,
dando a cara a tapa, é Monsenhor Rodrigo, somos nós. Então, não vou julgar aqui, porque eu poderia estar correndo o risco de fazer um juízo temerário, não vou julgar se é intencional ou não. O fato é que esse tipo de coisa acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque muitas pessoas acabam se freando por ali e não dão um passo mais adiante. Eu estava no modernismo, daí eu fui para o IBP, fraternidade, e parece que se eu ficasse mais tempo ali, seria muito mais difícil me converter se eu tivesse no modernismo. Sim. É certo isso? Sim. Uma vez, uma palestra de Monsenhor Rifan, nunca esqueci aquela palestra dele. Eu estava em Campos e a palestra dele, e o que ele disse faz muito sentido. Ele disse: se eu pegar uma nota de R$50 falsificada, mas muito bem falsificada, e colocar aqui, e pegar uma nota de R$3 e colocar do outro lado, obviamente, logo de cara eu vou reconhecer que a nota de R$3 é falsa. Por quê? Porque eu sei que não existem notas de R$3, mas a de 50, que foi muito bem falsificada, ela vai passar facilmente. Esse é o grande problema dos conservadores. Então eles se apresentam com capa de tradição, e missa tridentina, e enfim, e renda, e não só, não vou me referir somente a esses grupos, mas mesmo nas dioceses, existem padres ali que são piedosos e que aprenderam a rezar a missa tridentina, essa famosa missa de motu próprio, e compraram batinas, barretes, tem renda, não sei o que lá, embora só usem ali naquele momento, depois você facilmente vai encontrá-los em outros ambientes, com outras vestes típicas, etc. É o que a gente chama de pastoral do pano, é só ali no pano na hora, mas depois enfim. E aí muitos se prendem a isto e ficam ali, e realmente isso, na minha humilde opinião, eu considero um desserviço à verdade católica. E tinha É meio polêmico, pergunto como que é visto o homossexualismo dentro do clero? Bom, a gente sabe que esse lobby LGBT, Q, Y, Z, W, e eu sei lá mais que letra que tem, você sabe que isso tomou conta de tudo, Então, é um assunto que é um tabu, é uma coisa que ninguém fala, não se toca, é delicado, e, por exemplo, vou dizer na minha experiência, tá? Para não falar dos outros, na minha experiência, passei ali 8 anos dentro do seminário, nunca houve uma única formação para tratar sobre não. Simplesmente não se comenta, entende? Aquele ícone do macaquinho que está assim, assim e assim, é exatamente isso, Exatamente isso. Então, é algo que a gente sabe que existe e que ninguém comenta e deixa passar. Por quais razões? Aí existem várias, enfim. Eu não falo de você para você não falar de mim. Esse tipo de coisa assim, mas que é lamentável. E a gente sabe que